Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para a quinta parte do nosso curso básico de técnicas de estudos. Hoje a gente vai ver uma parte que é uma parte de encerramento da parte do ciclo mesmo de estudos, da sua sessão de estudos, que é a fase de adaptação, e a gente vai ver como fazer provas, porque eu não tenho como te falar de técnicas de estudo sem te trazer uma noção de como que você pode fazer essas provas para você aproveitar melhor a forma que você tem, né, de trabalhar melhor esses conteúdos. A gente vai ver quando que você vai ler, quando que você vai resolver, enfim, a gente vai ver uma coisa de cada vez. Então vamos aqui para a gente poder trabalhar. Essa última fase é a fase de adaptação. Nós estamos numa parte 5, nós temos 5 de 6 aqui, então nós estamos nos aproximando do fim. Eu espero que você esteja aproveitando, espero que você esteja fazendo mudanças e que tenha sido e esteja sendo uma experiência fenomenal. O que é a adaptação? A adaptação é uma fase de registros. Você vai ter vários tipos de registros que você vai fazer ao longo do seu tempo. Por exemplo, a gente pode ter questões resolvidas. Alguns sites, algumas ferramentas, o próprio Gran Curso Questões tem essa ferramenta gerada para você de forma automática. Então você vai encontrar lá, às vezes, um gráfico de pizza mostrando qual que é o seu desempenho em determinada disciplina, ou você vai ter o percentual ali e você vai ver que em língua portuguesa você tem acertado 78% das questões, que em raciocínio lógico você tem acertado 33% das questões. Se fosse eu, certamente a situação estaria assim. Você pode ter um registro de pontuação em simulados, então você pode saber que ao longo dos seus simulados, pode ser que num simulado X você tenha tirado lá, digamos, 70%. E aí, num simulado Y, você tenha tirado 68%, e aí de repente você foi para 75%, no seguinte você foi para 80%, e aqui você já estava em 82%, então você começa a ver essa tendência de subida que existe nessa pontuação. Existe um registro que eu gosto bastante de fazer, que também é da fase de adaptação, que é o diário de estudos. O que é o diário de estudos? É um documento que você escreve, isso pode ser no computador, pode ser em papel, em que você põe aqui a data, você diz o que foi estudado, o que estudou, e aí você coloca aqui observações sobre o dia. O campo mais importante vai ser esse aqui. Por quê? Porque quando você relacionar as suas observações sobre o dia com o que você estudou, você vai poder entender o que aconteceu. Você vai saber exatamente pelo que você passou, qual que é a relação do que você tem estudado com como que você está se sentindo. Quando você fala sobre observações sobre o dia, você pode falar dos horários em que você está estudando, e aí você pode entender quando que você produz mais, quando que você produz melhor, e tudo isso que a gente precisa saber quando a gente está estudando. Então a fase de adaptação, ela é primeiramente uma fase de registros, e segundamente, ela é uma fase de análise desses registros. Você lembra que eu falei para você que é normal que a gente encontre platôs nos nossos estudos, né? Então você está evoluindo aqui, isso aqui é a sua pontuação, e isso aqui é o tempo decorrido, tá? Então você está lá, você está avançando, e de repente você encontra um platô. E isso é normal, isso vai acontecer com todo mundo, às vezes para algumas pessoas você que vai estar em 60%, às vezes 70%, mas o fato é que esse platô ele vai chegar. E aí, você lembra que eu falei que você tem que colocar uma certa energia aqui? Essa energia, ela vem também da adaptação. E é por isso que ela é chamada adaptação, porque ela ajuda a gente a se adaptar ao novo momento que a gente está encontrando. Então, na hora que você olha e você vê que em direito administrativo você está com 85%, você vê que em direito constitucional você está tirando uma média de 83%, que em informática, que é massa, você está tirando 95%, e que aqui em administração, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, você está tirando 98%, você sabe que o problema está aqui em raciocínio lógico. Como o problema normalmente está, professor Márcio Flávio que me perdoe, mas o problema normalmente
está nessas disciplinas de exatas. E aí o que você precisa fazer? Quando você identifica que é isso que está evitando que você progrida aqui, é hora de você se focar exatamente em raciocínio lógico, porque o que impede a gente de evoluir são aquelas disciplinas em que a gente tem mais dificuldade. Então, se você vê que você não está conseguindo evoluir, isso obviamente não é resultado daquelas disciplinas em que você tem facilidade. Porque nas que você tem facilidade, você evolui. Você estuda com aquele material e aquilo tudo faz sentido, e você cresce, você consegue acertar as questões. O que é importante para a gente? São aquelas disciplinas em que você não consegue evoluir. São aquelas disciplinas em que você tem dificuldade. E a adaptação, ela serve para a gente poder fazer isso. Eu sei que eu trouxe, talvez ao longo desse curso, muitas atividades que talvez você não goste de fazer, seja resolver questões, porque talvez você tenha medo, seja revisar, porque talvez você ache chato, mas é muito importante que você esteja de coração aberto para tudo isso que precisa ser feito, tá? Por quê? Porque isso tudo vai te ajudar. Talvez você não dê a devida importância à adaptação nesse momento. Talvez você não dê a devida importância aos seus registros nesse momento. Mas quando você chega lá na frente, que você começa a ver tudo que você passou, que você começa a entender toda a sua jornada, aí você começa a dar valor a isso, tá? Então, não deixe de fazer esses registros. É importante que você faça isso em toda sessão de estudos, que em toda sessão de estudos você vá lá e você anote, por exemplo, seu percentual de acertos naquela disciplina, naquele tópico. É importante que você tenha esse material, você pode construir uma tabelinha a esse respeito para você poder se guiar. Isso pode estar no seu caderno, pode estar na sua agenda, onde quer que você queira, mas é importante que você tenha isso e que isso seja de fácil recuperação para você poder avaliar isso quando isso for necessário, tá? Dito isso, a gente vai passar para como fazer provas. Eu trouxe aqui 15 recomendações que a gente vai trabalhar uma a uma, e eu vou falar um pouquinho sobre discursiva, sobre uma forma bem fácil de você fazer uma discursiva. Então, o que eu sugiro para você? Isso aqui é a prova real, mas isso aqui serve também para o simulado. Minha recomendação para você: no próximo simulado que você for fazer, você sabe que aí o portal da assinatura limitada tem muitos simulados, então você já pode pegar um deles para você fazer aí amanhã ou enfim no fim de semana, quando você quiser. Você vai começar a sua prova com uma breve leitura. E como que essa breve leitura funciona? Você vai pegar essa prova, você vai literalmente passar os olhos pelas questões. Não é literalmente, né? Você não vai esfregar a prova na cara, mas você vai rapidamente passar por essas questões. Por quê? Porque você quer ver o que o examinador cobrou. Você quer saber como é que está o seu nível de conhecimento em relação a essa prova. E naturalmente, ao longo dessas questões, às vezes se você estiver numa prova do Sebrasp, você vai olhar 120 questões, às vezes se você estiver numa prova de múltipla escolha, você vai resolver 60, 80 questões. É importante que você veja aquilo que está sendo cobrado e, já nesse primeiro ponto, você vai resolver as questões mais simples. Então essa olhada vai ser uma olhada bem breve, você só vai passar as páginas mesmo, dê uma olhada aqui, vi, passei, vi, opa, encontrei uma questão fácil, questão manjada, que em toda prova tem, já respondo. Por quê? Porque isso vai tirar a carga de você ter que responder todas as questões quando você estiver passando pela prova, vai tornar o seu processo de provas mais fácil, na verdade. Lembrando que você vai ter uma etapa de revisão, então você vai ter muita facilidade para isso. Eu quero até colocar uma pergunta aqui para responder, que é o seguinte: como fazer provas mais rapidamente? Isso aqui tem muito a ver com o que a gente vai ver, tá? E a resposta eu já vou deixar aqui antecipadamente para você, é fazendo provas, resolvendo questões e aprendendo a ler mais rapidamente. Essas aqui são todas as questões que a gente precisa ver. Rapidamente ficou horroroso, vamos lá rapidamente. Então você vai fazer provas, então você sempre vai fazer simulados
e provas, você vai resolver muitas questões, lembre-se que questões devem ser resolvidas todos os dias, se você precisar tirar uma das coisas importantes desses nossos encontros aqui, é sobre a necessidade de você resolver questões sempre, e você vai aprender a ler mais rapidamente, tá? Então, já na primeira passada, você vai resolver as questões mais simples. Eu recomendo que você chegue até o final da prova e que você veja o tema da discursiva se a sua prova tiver discursiva. Por que que isso é importante? Porque isso já te ajuda a esquematizar a discursiva, a encontrar argumentos. Algumas pessoas dizem aqui, Fernando, mas se eu não souber o tema da prova, o tema da discursiva, eu vou me desesperar. O problema é, se você não souber o tema da discursiva, de qualquer forma você vai ter que encontrar uma forma de escrever alguma coisa. E muito melhor é, em vez de você esperar até o fim da prova para você ver esse tema, é você ter esse tempo de prova, às vezes 3, 4, às vezes 5 horas, para você poder encontrar algumas saídas, tá? Você não pode se desesperar com isso, porque é natural que a gente chegue numa prova ou outra e de repente encontre uma discursiva que a gente não conhece. Então a gente vai falar até um pouquinho mais sobre essa esquematização ali na próxima tela para você entender como que é a estrutura de uma redação bem simples. Depois que você passou por isso aqui, comece pela disciplina mais fácil. Não permita que o examinador decida a sequência da sua prova. A energia emocional que você tem, que você traz para a sua prova é muito importante. Você não pode permitir que o examinador te quebre no meio, por exemplo, colocando língua portuguesa logo no início, se é uma disciplina de que você não gosta. Se você... Eu falei que você tinha que amar todas as disciplinas, mas no dia da prova você tem que amar mais algumas do que outras. Você tem que saber onde é que está o seu amor, tá? Se você, por exemplo, não ama língua portuguesa, não comece por língua portuguesa, comece pela disciplina que você mais gosta. Talvez você goste mais de direito constitucional, talvez você tenha tido aulas com o Vandré Amorim e ame direito administrativo. Então pode ser que isso seja verdade. E se isso acontecer, comece por direito administrativo, comece por aquilo que você mais gosta. Por quê? Porque no início de uma prova, você tem mais energia, você tem mais atenção, você tem mais foco. E quando você tem essas três coisas, é muito mais fácil você acertar as questões. O que muitas pessoas fazem? Resolve as questões difíceis no início, aquelas questões que esgotam a sua energia, e quando chegam as questões fáceis, erram. Qual que é o problema disso? É que você não é obrigado a acertar a questão difícil. Você é obrigado a acertar a questão fácil, porque a questão fácil é aquela que, entre aspas, todo mundo vai acabar acertando, beleza? Então vamos lá. Comece pela disciplina mais fácil. Depois de passar pela disciplina mais fácil, vá para as disciplinas médias e depois para as disciplinas difíceis. E isso aqui, além da gente falar sobre disciplinas, também tem questões, tá? Se você está resolvendo uma disciplina e você viu que tem uma questão difícil, uma questão que vai te exigir muito, pule. Então a gente vai seguir essa mesma lógica para as questões dentro das disciplinas. Eu vou resolver primeiro as fáceis, depois as médias e por último as difíceis. Faz sentido para você? Eu espero que faça. Se você estiver resolvendo uma prova do Sebrasp, se você não souber e você for iniciante, evite o chute, tá? Existe muita discussão na internet a respeito de qual que é o comportamento adequado aqui. O que eu percebi com o passar do tempo é que, por mais que a teoria seja uma, a prática é outra. Quando você chuta uma questão, a sua tendência de errar é muito grande, a sua pontuação tende a cair, então evite o chute, tá? Para provas de múltipla escolha, em geral, marque todas. Por que eu digo em geral? Porque para muitas, a penalização por questão errada é igual a 0. Mas pode ser que para outras, a penalização por questão errada seja igual a menos meio ponto ou menos 0,2. E aí você vai precisar ver qual tática você vai usar aqui para isso fazer mais sentido. Quando você chegar no cartão de respostas, você já respondeu todas as suas questões, você vai fazer duas coisas, tá? Eu vou te dar dois exemplos aqui. Vamos dizer que você tem um cartão de respostas e que esse cartão de respostas seja um cartão de certo e errado. Então a gente tem aqui certo e errado. Cara, esse cartão de respostas ficou perfeito. E eu vou fazer uma bolinha maior aqui, só para você entender o exemplo. O que eu quero te trazer aqui é uma noção que
às vezes salva vidas, porque quando a gente está naquele momento de prova, a gente está num momento de muita tensão. Eu quero te contar uma história que aconteceu, história real que aconteceu quando eu estava fazendo psicotécnico da Agência Brasileira de Inteligência. Eu trabalhei na ABIN durante 6 anos e a gente teve um psicotécnico, foi um concurso bastante exigente na época, e a gente fez psicotécnico quando a gente chegou lá, foi o primeiro psicotécnico que eu fiz, inclusive, quando a gente chegou lá, você recebe uma folha de respostas, você faz vários testes, e aí no final tem um desses testes que exige que você preencha a folha de respostas. Quando a gente estava assim, quase no finalzinho da prova, eram, sei lá, 3, 4 horas de prova, a gente estava quase no final, uma moça levantou a mão e falou para a examinadora, falou, olha, eu posso substituir minha folha de respostas? A examinadora falou, não. Por quê? Ela veio com algum problema, veio com algum defeito? Aí a moça falou, não. Eu pulei a primeira resposta que eu queria dar e marquei a minha resposta número 2 no quadradinho número 1. Então todas as respostas que ela tinha colocado errado. Porque a primeira que ela tinha respondido, ela acabou pulando, talvez por nervosismo, ela acabou pulando aquela pergunta que ela deveria responder. E ela foi eliminada da prova, e isso tudo por uma desatenção, por um nervosismo no momento, por aquela tensão que é natural ao candidato. Então a gente precisa se cercar de todas as possibilidades que a gente tiver para evitar que isso aconteça. Como que você vai fazer isso na sua prova? A leitura da prova, ela é uma leitura ótica. E leitura ótica depende de um comportamento deliberado, tá? Então o que eu sugiro para você? Vamos dizer que essa aqui seja a sua questão número 1. E aí você viu lá no seu caderno de questões que a resposta é certa. Você vem aqui e faz um risquinho só. Um risquinho bem de levezinho, mas que você vai conseguir ver. Por quê? Porque esse risquinho ele não vai ser detectado pela leitora. Para que a leitora possa detectar a sua marcação, você precisa ter pelo menos 50% desse quadro preenchido, tá? Pelo menos 50% dessa bolinha ou desse quadradinho, aí vai depender do modelo, tem que estar preenchido para que a leitura possa ver a sua marcação. Então, esse risquinho que você fez, ele não vai fazer muita diferença. E aí, o que vai acontecer? Digamos que você esteja revisando a sua prova e que você veja que você cometeu um erro bobo ali na questão número 1 e que, na verdade, não era certo, era errado. O que você faz? Você vem aqui e pinta tudo isso daqui. Tá? Isso aqui é, obviamente, uma questão de certo e errado. Então, você vai pintar tudo isso daqui. E esse risquinho aqui, vai acontecer alguma coisa com ele? Não, não vai acontecer absolutamente nada, ele não vai ser lido e você vai ficar com a sua pontuação. E aí eu quero dar uma dica aqui que está até fora do script. Digamos que você tenha respondido que era errado, e aí você tenha olhado depois e tenha pensado assim, putz, fiz uma bobagem. Na verdade não era errado, era certo. E se você está numa prova de certo e errado, que são as provas do SEBRASP, que é um modelo muito utilizado, principalmente para provas federais, para provas estaduais de alto calibre, você sabe que uma questão errada anula uma questão certa. Na verdade não é isso que acontece, né? É que a questão que você responde em desacordo com o gabarito tem a pontuação de -1, e a questão que você responde em acordo com o gabarito tem a pontuação de +1. Então, na prática, a questão errada vale -1, e aí você perde uma questão errada anula uma questão certa, né? A gente usa isso para simplificar. E aí o que acontece? Se você por acaso marcou errado e descobriu que na verdade era certo, você vai perder um ponto. Existe alguma forma de você não perder esse ponto? Existe. O que você faz? Você vai preencher essa outra bolinha. Por quê? É muito simples. Você preencheu primeiro essa daqui e ela ia te dar -1. E aí você preencheu essa daqui, na hora que o gabarito vê, na hora que o gabarito lê isso aqui, na hora que a máquina lê isso aqui, ela vai perceber que você fez +1 e -1. +1 e -1, até para quem é de humanas, é igual a 0. Então, em vez de perder esse ponto porque você tinha feito uma marcação equivocada, você fica com 0. A ideia aqui é que você tenha essa noção de que essa marcação prévia ela vai te ajudar. Quando você está numa prova aí com 120 itens, é normal que você, às vezes, se engane em alguma coisa, você começa a marcar e fala, opa, droga, não era isso que eu queria. E aí, se você marcou menos de 50%, vale a pena sim você marcar o outro item, mas a forma mais segura de você fazer isso é você fazer esse risquinho. Isso é absolutamente legítimo e é uma forma de você, tipo, rascunhar o seu caderno de respostas, tá? Então não tem problema com isso e é uma coisa para você poder usar ao longo da sua preparação.
Depois que você já marcou risquinho e bolão no seu caderno de respostas, você pode fazer algumas, recomendo que você a essa altura, de repente só tenha feito o risquinho ainda, tá? Você vai fazer o seu texto definitivo da redação, e aqui é olho no relógio. Normalmente, nessa hora, as pessoas começam a ficar um pouco nervosas porque estão um pouco atrasadas. E lembrando que a forma de você fazer prova mais rapidamente é você fazer provas e simulados sempre, você resolver questões e você aprender a ler mais rapidamente, tá? Isso aqui são coisas que a gente vai trabalhar ao longo do tempo e que são interessantes para você poder pensar. Uma coisa muito, 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 muito importante, por isso a caixa alta, não troque respostas. Se arrependimento matasse, ele provavelmente faria o sacrifício aí de muitos concursandos todos os anos. Eu conheço histórias inclusive muito tristes, de pessoas que deixaram de passar em provas porque na última hora, olhando ali, às vezes o caderno de questões, falaram assim, ah não, sabe o que é? Eu acho que essa resposta aqui é outra. E a resposta certa, obviamente, era a primeira. Por que isso acontece com a gente? Porque quando você responde a primeira vez, você está descansado. E aí, quando você duvida da sua resposta, você está cansado. E aí, vai ficar tudo ruim, você vai duvidar de tudo, você vai querer mexer em tudo, coisas que você não precisa mexer, tá? Não troque respostas, a não ser que o erro seja óbvio. Se o erro for óbvio, aí tudo bem, você vai trocar a sua resposta. Mas se não for, não troque respostas. Você vai se lembrar de mim, porque eu sei que você muito provavelmente, infelizmente, ainda vai fazer essa bobagem, então eu vou repetir para você, não troque respostas. Tudo bem? Você vai anotar no post-it, vai colar na sua parede para você não trocar respostas. Se você marcou, mantenha aquela resposta, a não ser que você tenha cometido um erro óbvio. Sempre, sempre, sempre espere o seu caderno de respostas. Isso aqui é o diagnóstico da sua preparação, talvez de meses ou de anos. E você levar isso para casa é uma forma de você poder avaliar o trabalho que você fez e saber para onde que você pode evoluir, tá? Isso é muito importante. Confira a sua prova. Não adianta você só levar o seu caderno de provas, mas você precisa também conferir. Você precisa saber o que você acertou, o que você errou e como que você vai fazer para corrigir os problemas a partir de agora. E por último, você vai descansar e retornar. Uma das coisas mais importantes que você faz, é você se manter consistente nos estudos. Tem muita gente que vai fazer uma prova e porque talvez esteja esgotado ou porque tenha passado um pouco da conta, vai sentir o ímpeto de passar aí, às vezes, meses sem estudar. É ruim, porque você perde o ritmo, você se esquece, enfim, você perde as coisas. Eu sou muito partidário, eu tenho defendido cada vez mais isso com o passar dos anos, desse estudo sustentável que a gente conversou aqui ao longo do curso, que é você desenhar a sua rotina de uma forma que você possa estudar pelo tempo que for necessário. E isso envolve, às vezes, dar um passo para trás e estudar um pouquinho menos do que você normalmente estudaria. Então isso é uma das questões importantes que a gente tem, tá? É muito importante que depois de uma prova, você já pense no que você vai fazer. E esse o que você vai fazer pode ser, de repente, se preparar para uma próxima prova que já esteja com o edital aberto, e aí é uma decisão muito mais fácil, mas pode ser que seja também se preparar no médio prazo para outras provas que vão surgir. De repente você decide mudar de área, porque essa área em que você está, meio que para você já saturou, você descobriu áreas diferentes, outras coisas que você quer fazer. Não recomendo ficar pulando de área em área, eu recomendo você fazer mudanças. Eu passei por 3 áreas, eu passei pela área policial, passei pela área administrativa, passei pela área de taquigrafia, então tudo isso para mim foi importante, mas foram movimentos sem volta. Eu não fiquei fazendo provas de 2 áreas ao mesmo tempo. Quando eu fui de corpo e alma e passei a estudar só aquilo da nova área, tá? Então, descanse e volte o mais rápido possível. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de discursiva, tá? Eu não pretendo aqui te dar uma aula de redação, não é isso, mas para aquelas pessoas que não sabem por onde começar, essa aqui é uma estrutura muito fácil que você pode seguir, para que 90% dos casos vai resolver o seu problema, que é o seguinte: a gente tem 3 partes numa discursiva. Você aprendeu isso, talvez com a tia Teteca, que é introdução, desenvolvimento
e conclusão. Isso aqui é tão legal, né? Porque a maior parte das coisas na vida se beneficiaria muito disso. O que é a introdução? É a apresentação da ideia. O que é o desenvolvimento? Pode ser um argumento favorável a essa ideia, e aí um segundo parágrafo com um argumento contrário a essa ideia, e a conclusão mostrando qual ponto aqui, qual argumento, entre aspas, estaria mais adequado. Então, quando você faz introdução, desenvolvimento e conclusão, você acaba resolvendo todos os seus problemas. Como eu falei, não era para ser nada muito revolucionário, era só para você ter uma ideia. E uma noção que eu quero trazer aqui para você é a seguinte: eu vivo de escrever, eu me considero escritor hoje, e escrever sempre foi muito doloroso para mim, talvez seja para você. Eu sei que muitas pessoas deixam de fazer provas, inclusive porque as provas têm uma etapa de discursivo, alguma coisa assim. Escrever não precisa ser um martírio, tá? Você precisa encontrar técnicas para isso. Eu acho que tudo na vida fica mais fácil com técnicas, e quando você aprende o que funciona e como que você pode usar as coisas a seu favor, a vida é imensamente mais fácil. E existem técnicas para você escrever, tá? Aqui no GRAN você vai encontrar professores ensinando a escrever e você precisa praticar muito. Mas uma coisa que sempre facilita para mim, que facilita até hoje, e mesmo quando eu tenho que escrever, eu uso isso, assim, frequentemente, é estabelecer a estrutura do que eu quero falar, colocar todas as ideias que eu quero desenvolver, e aí isso torna muito fácil. Esse curso, por exemplo, ele foi desenhado assim. Eu coloquei os tópicos que eu queria abordar, coloquei os subtópicos que eu queria trabalhar, e isso talvez esteja claro para você nessa estrutura ou não, mas se você for repassar por esse curso, você vai ver isso acontecendo. Se você favoritar esse curso para você poder ver outras vezes o que eu recomendo que você faça, você vai perceber que de fato ele foi desenhado assim. Você vai ter muito mais facilidade, porque tudo que você vai precisar fazer é preencher as lacunas. Você já sabe os tópicos principais, você já sabe as ideias que você quer abordar. Tudo que você precisa finalmente é preencher aquilo, é dar o recheio para aquilo, tá? Gente, essa foi a última etapa da nossa sessão de estudos. Isso encerra o nosso ciclo de estudo, aplicação, revisão e adaptação. Isso é a ideia de uma sessão de estudos, ou seja, o que você faz quando você senta para estudar. Isso responde àquela pergunta, como estudar. Então você sabe o momento de estudar, você sabe o que é estudo, você sabe o momento de resolver questões, você sabe o momento de revisar, e você sabe o que fazer com toda essa informação, quando você começa a registrar tudo o que você precisa. Então agora você tem o caminho para você poder resolver as suas sessões de estudos. No nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar com alguns tópicos que são tópicos muito comuns que a gente encontra na preparação, tá? Então eu espero poder te ver lá e a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau!